Oi pessoal, nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Mas o que significa isso? O que é esse índice? É um índice medido de 1 até -1 que a gente pode identificar áreas na superfície terrestre onde está presente cobertura vegetal. Quanto mais próximo a 1, maior é a probabilidade de termos cobertura vegetal. E quanto mais próximo a -1, menor é essa probabilidade. Aí a gente pode ter então um solo exposto, ou um afloramento rochoso, ou algum tipo de ocupação e uso diferente da vegetação. Esse tipo de estudo, né, essa técnica trabalhada com o NDVI, ela é muito útil em áreas ambientais. Então, caso você faça algum estudo ambiental ou tenha algum interesse nessa área, esse é um estudo muito válido, porque você consegue trabalhar com áreas bem grandes, né, com uma margem segura, né, uma margem bem bacana de segurança, e também ele é muito empregado na agricultura. Por quê? Esse estudo ele permite que você analise até as células do vegetal, até a sua composição. Isso, para alguns agrônomos, também serve como estudo, para você poder saber se a sua plantação está saudável, se está úmida ou se está seca. Então, são uma série de usos específicos, é claro, que você consegue fazer com o NDVI e identificar se a sua vegetação está saudável ou não. Né? Em alguns casos de agricultura, a gente até chegar a esse extremo. Bom, como que isso funciona então? Para que a gente tenha um NDVI, então, a gente deve voltar então em alguns conceitos do sensoriamento remoto. Então eu tenho que ter uma energia que vem de algum sensor ou do próprio Sol, e essa energia ela vai ter que chegar até meu alvo. No nosso caso aqui de interesse, vai ser a superfície terrestre e a vegetação. Essa energia, então, quando chega na superfície terrestre e atinge os alvos, ela ocorre algumas interações. E essas interações voltam para o sensor, trazendo as informações que a gente precisa para identificar como é a superfície. No caso da vegetação, que é o nosso caso aqui do NDVI, nós vamos trabalhar com dois tipos de informações específicas, dois comprimentos de ondas. Ondas visíveis da cor vermelha e ondas do infravermelho próximo. O vegetal ele vai emitir vários tipos de onda. Mas é claro, esses dois comportamentos específicos, esses dois comprimentos específicos de onda, é o que vai nos interessar mais. Então essa energia volta para o sensor e, já no sensor, a gente consegue analisar essa informação e trabalhar na nossa fórmula. Daqui a pouco a gente vai dar uma fórmula matemática para a gente poder trabalhar com o NDVI. Então, para a gente poder começar a entender como que isso funciona, vamos analisar esse gráfico aqui, olha, que mostra um pouco mais sobre o comprimento de ondas. Ao observar esse gráfico, a gente pode observar que ele tem dois eixos. O eixo X, onde nós temos o comprimento da onda em micrômetros, e o eixo Y, que é o eixo da reflectância, que é o nosso eixo vertical. Aqui, olha, você pode perceber que nós temos algumas informações separadas. Como, por exemplo, olha, logo aqui embaixo, a gente tem área visível, depois infravermelho próximo. Ou seja, as duas ondas que nos interessam mais estão logo no início do nosso gráfico. Ou seja, as ondas têm esta frequência. Aqui, olha, a gente pode perceber que o visível vai de 0,4 a 0,7 em média, e o infravermelho de 0,7 até 1,3 também em média. Esse gráfico também você pode perceber que ele tem algumas informações específicas. Como por exemplo, olha, aqui a gente pode perceber a curva espectral. O que é a curva espectral? É essa linha, né, como se fosse uma assinatura mesmo, esse gráfico, a informação do gráfico, que vai nos informar como é a reflectância desse vegetal. Então o que a gente pode perceber? Olha, na região visível, que vai de 0,4 a 0,7, nós teremos três cores, que é B, G e R. Traduzindo do inglês, azul, verde e vermelho. Então a gente pode perceber, olha, que essa linha, como é do vegetal, tem sua reflectância visível associada à cor verde. Ali, ó, um pouco entre 0,4 e 0,6. Ou seja, quando a gente enxerga um vegetal que esteja no seu estado saudável, ele vai apresentar a coloração visível verde. Agora, quando a gente passa um pouco além do 0,6, a gente pode perceber que a curva, né, essa linha, ela tem uma ascensão muito forte. Ou seja, essa ascensão aqui, pessoal, nós já estamos entrando no infravermelho próximo. O que isso significa? Significa que esse vegetal, que essa informação que a gente está trabalhando agora, emite muito
infravermelho próximo. Isso sim está associado à vegetação. Em especial, está associado à clorofila e à fotossíntese dos vegetais. Ou seja, um vegetal que tem um pico aqui na cor verde e tem um pico também aqui no infravermelho próximo, será um vegetal que apresenta para a gente uma condição, a princípio, saudável. E qual é a informação específica que a gente vai trabalhar para o cálculo do NDVI? Aqui, olha, o NDVI analisa o infravermelho próximo, que é esse topo aqui, e a parte de baixo aqui, olha, que é o vermelho, que é o infravermelho e vermelho, né? O ideal da vegetação, quando ela está saudável, é que ela não reflita a cor vermelha, que ela absorva essa cor. Então, o normal, olha, é que a gente tenha a pontinha aqui, ó, próximo 0,6, que refere-se a vermelho, bem mais baixo. Então, olha, vamos comparar. O ideal aqui é ter esse topo no infravermelho alto e essa região que refere-se ao vermelho o mais baixo possível. Isso é a vegetação. E é assim que o NDVI trabalha. Ele analisa o infravermelho e o vermelho. Se eu tiver um vermelho muito alto, ele vai acabar baixando esse infravermelho. E o que vai indicar uma vegetação não saudável, ou então, por exemplo, uma área sem cobertura vegetal. Nessa outra imagem, a gente pode ver um pouco mais claro essa informação que a gente está discutindo. Olha para você ver. Aqui, olha, eu tenho a região do visível e infravermelho próximo, que é essa região inicial que a gente falou aqui agora. Você pode perceber, olha, aqui eu tenho azul, verde, vermelho e o infravermelho. Ó, a vegetação verde, que é a saudável, ela apresenta pouca reflectância do azul, uma reflectância maior da cor verde visível, né, claro, e pouca reflectância do vermelho. Então, nesse caso aqui, nós teríamos um índice mais alto. E quando eu chego na região do infravermelho, ele vai ter uma ascensão, que é o normal devido à clorofila do vegetal e à sua saúde, né, à sua emissão de energia. Agora, quando a gente tem uma vegetação seca, como esse caso B aqui, olha para você ver. A emissão de azul ainda é baixa. Olha aqui, a cor verde visível está bem mais baixa e você tem um topo da cor vermelha. Então você imagina, aqui olha, você tem um vegetal que reflete cor vermelha. Isso está errado. Isso já leva a inferir ou que não é vegetal ou que esse elemento não está saudável. E aqui, olha, a região do infravermelho, ele volta a baixar. Ou seja, a sua composição, suas células não estão correlatas com o comum, que é ter uma alta reflectância. E isso já nos infere que o vegetal não está sadio, né? Está seco, está com pouca água, está com algum tipo de irregularidade. Após captar essas ondas, como já disse, as ondas vermelhas e de infravermelho, nós temos que realizar um cálculo matemático. Esse cálculo matemático, é claro, não vai ser realizado manualmente. Ele é realizado pixel a pixel. Então você tem que ter uma imagem de satélite, e essa imagem de satélite ela tem que ter bandas espectrais. E você vai trabalhar com a banda vermelha e com a banda do infravermelho. Aqui, olha, nessa tabela, você pode ver alguns exemplos de alguns satélites e quais são as bandas com que ele trabalha. Por exemplo, no Landsat 8, a banda 4 é vermelho e a banda 5 é o infravermelho. Então, caso você queira fazer um estudo de NDVI, utilizando o NDVI, você vai trabalhar com essas duas bandas. Exemplo também, o WorldView. No caso, a banda vermelha é a banda 3 e a banda infravermelho é a banda 4. Por exemplo, também só para finalizar aqui, o HapGI. Outro exemplo, a banda 3 é a vermelha e a banda 4 é o infravermelho. Então, inicialmente, você tem que ter essas duas bandas básicas para realizar o cálculo. Lembrando que é muito interessante também que você tenha dois períodos distintos, para que você possa comparar a evolução dessa vegetação e se essa área foi suprimida ou se você teve um aumento da área coberta na sua região de estudo. Lembrando que, para que você possa trabalhar com essa ferramenta, é fundamental que você tenha um software de processamento. Eu indico que você trabalhe com o QGIS, e dentro do QGIS, você tem instalado a ferramenta Raster Calculator. Ou seja, essa ferramenta ela vai analisar pixel a pixel e realizar o cálculo em cada pixel, para identificar qual a proporção que a gente tem existente entre o infravermelho e o vermelho, para que a gente possa fazer a análise e determinar o índice de 1 até menos 1. Aqui agora, então, você pode ver a fórmula que você deve inserir no software.
A fórmula, então, como ela vai ser composta? Ela trabalha, então, com o infravermelho menos o vermelho, dividido por infravermelho mais vermelho. Você pode perceber que o numerador da sua fórmula já vai interferir muito como será o resultado. Para você ver, você subtrai o infravermelho próximo pelo vermelho. Se o seu infravermelho for baixo, já vai ter maior influência do vermelho. E também da mesma forma, se o seu vermelho for um valor muito alto, também já vai baixar muito o seu infravermelho e vai já levar a um índice mais baixo, próximo a zero. O software, então, vai levar alguns segundos para realizar esse cálculo e após realizar o cálculo, você vai ter um mapa, uma matriz de pixels, onde cada pixel vai ter um valor associado. Neste mapa, por exemplo, o degradê vai do vermelho, passando o branco, onde são áreas com valores próximos a zero, e chegando ao verde, que são as áreas onde a gente tem uma maior presença de cobertura vegetal. Eu acho que agora as coisas ficaram um pouco mais claras. Então você já é capaz de compreender o que consiste o NDVI e, e quais são os parâmetros básicos para que você consiga fazer esse estudo aí na sua casa e colocar nos seus projetos, em especial os ambientais. Tá ok, pessoal? Então, obrigado e até o próximo vídeo.